Olá! Hoje nosso papo é sobre um tema de saúde muito importante, o câncer de amígdala. E o mais curioso é que o perfil dessa doença está mudando de uma forma bem radical. Entender essa transformação é crucial, e é exatamente isso que vamos analisar agora. Vamos dar uma olhada rápida no nosso roteiro. A gente começa com esse novo rosto da doença, passa pelos fatores de risco, depois pelos sinais de alerta e como efeito diagnóstico. Em seguida, as opções de tratamento e, por último, o mais importante de tudo, por que agir cedo faz toda a diferença. Ok, vamos começar. A primeira coisa a entender é que a principal causa do câncer de amígdala, hoje em dia, não é mais aquela que a maioria das pessoas imagina. Se a primeira resposta que vem à cabeça é cigarro ou bebida alcoólica, bom, prepare-se para uma surpresa. O cenário epidemiológico virou de cabeça para baixo. A resposta está bem aqui. Antigamente, sim, o tabaco e o álcool eram os grandes vilões. Hoje, a causa número 1, e crescendo cada vez mais, é o papilomavírus humano, o famoso HPV. E o que chama atenção é que ele afeta principalmente pessoas mais jovens e que não fumam. É uma mudança de paradigma total. Então, só para deixar tudo bem claro, o câncer de amígdala é um tipo de câncer de cabeça e pescoço que aparece nas amígdalas palatinas. Sabe, aquelas que ficam lá no fundo da garganta, numa região chamada orofaringe. A grande maioria dos casos é de um tipo específico chamado carcinoma de células escamosas. Certo. Agora, vamos entender como essa mudança toda se reflete nos fatores de risco. Basicamente, a gente divide o pensamento em dois grandes grupos. O primeiro grupo, que é o mais relevante hoje, é a infecção pelo HPV. E aqui tem uma informação muito importante. Os tumores que são ligados ao HPV, os chamados HPV positivos, costumam ter um prognóstico melhor. Eles respondem de forma mais eficaz ao tratamento, o que só reforça a importância gigantesca da vacinação como uma forma de prevenção. Já o segundo grupo reúne os fatores de risco que a gente chama de clássicos, o cigarro e o consumo exagerado de álcool. Eles continuam sendo causas importantes, claro, mas agora a gente sabe que eles estão ligados principalmente aos cânceres HPV negativos, que podem ter uma evolução bem diferente. E claro, existem outros fatores que também podem contribuir. Alguns são genéticos, como ter casos na família, outros têm a ver com o estado geral de saúde, como a obesidade, que gera uma inflamação crônica no corpo, ou um sistema imunológico que não está funcionando a 100%. A exposição a certas químicas também pode entrar na conta. Muito bem, chegamos numa das partes mais críticas dessa conversa. Reconhecer os sinais de alerta o quanto antes pode literalmente mudar o jogo. E olha só, o sinal número 1 é algo que pega muita gente de surpresa. Frequentemente, o primeiro e às vezes o único sinal precoce não é uma dor de garganta. É um nódulo, um caroço no pescoço que não dói. Isso geralmente acontece porque o câncer já se espalhou para um gânglio linfático ali perto. Mas claro, existem outros sintomas para ficar de olho. Uma dor de garganta persistente, geralmente de um lado só, dificuldade ou dor para engolir, e uma coisa bem curiosa, uma dor de ouvido, mas sem ter nenhuma infecção no ouvido. Outros sinais de alerta incluem uma amígdala que parece maior que a outra ou uma feridinha na garganta que teima em não cicatrizar. Ok, então se algum desses sintomas aparece e não vai embora, qual é o próximo passo? Vamos entender como funciona o caminho até o diagnóstico. O processo é bem metódico. Tudo começa com um exame físico bem detalhado. Depois, normalmente se faz uma endoscopia, que usa uma microcâmera para olhar a garganta por dentro. O passo seguinte é o decisivo, a biópsia, que é retirada de um pedacinho de tecido para análise. E por fim, exames de imagem, como uma tomografia, ajudam a mapear o tamanho e a extensão do tumor. E é fundamental ter isso em mente. De todas essas etapas, a biópsia é o único exame que bate o martelo que confirma se é câncer ou não. É o resultado dela que dá certeza e permite traçar o plano de tratamento. Com o diagnóstico confirmado, o foco muda para o tratamento. E a boa notícia é que as abordagens hoje em dia são cada vez mais eficazes e personalizadas para cada caso. As opções de tratamento são variadas. A cirurgia é uma delas, e hoje pode ser feita com técnicas minimamente invasivas, como a cirurgia robótica. A radioterapia usa radiação de alta energia para destruir as células doentes. A quimioterapia geralmente entra em cena junto com a rádio para potencializar o efeito. E mais recentemente temos a imunoterapia e as terapias-alvo, que são muito promissoras. E com isso a gente chega na nossa conclusão que traz a mensagem mais importante de toda essa análise. O ponto central é este. Um diagnóstico precoce aumenta, e muito,
as chances de um tratamento bem-sucedido, e mais do que isso, ele ajuda a preservar a qualidade de vida, porque possibilita tratamentos menos agressivos e com melhores resultados. Portanto, a atitude a ser tomada é muito clara. Sintomas que não desaparecem não podem ser ignorados. Eles pedem uma consulta com um médico especialista, como um cirurgião de cabeça e pescoço, que é o profissional mais preparado para investigar e tratar essas condições. E para fechar, fica uma reflexão. Diante de um sintoma que insiste em ficar, qual é o custo de esperar? A conscientização, a informação que a gente discutiu hoje, essa é a ferramenta mais poderosa para garantir que esse custo não seja alto demais.